Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista. Vocês com certeza já ouviram que todas as doenças começam o quê? No intestino. Mas talvez você ainda não tenha entendido muito bem como que isso acontece, né? Como a ansiedade, como que a depressão, doenças autoimunes, o câncer, diabetes, hipotireoidismo, rinite, sinusite, dor de cabeça frequente, como que tudo isso tem relação com o nosso intestino? É isso que a gente vai descobrir agora com a nossa super nutricionista Thalita Tosso. Boa tarde, Thalita, minha linda. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem, Patrícia? Que bom tê-la aqui mais uma vez. Thalita, primeiro conta pra gente, como que esse montão de doenças que eu falei e outras tantas, né, que eu ainda nem mencionei, tem relação com o intestino? Bom, a gente até vai fazer um experimento aqui para tornar essa explicação mais didática, porque quando a gente fala, as pessoas ficam pensando, mas como assim, né? Um problema lá no intestino, de repente comecei a ter uma rinite ou uma dor de cabeça, como que tudo isso tem relação? Então, o que a gente tem que entender? Que lá no nosso intestino, a gente já falou sobre a nossa microbiota intestinal que mora lá, mas nós temos a parede do nosso intestino que ela é uma mucosa. E essa mucosa ela é formada por uma camadinha de células, que são células que acabam ficando sensíveis a agressores, como, por exemplo, alimentos industrializados, o próprio estresse, quando eu tenho ali um quadro de desbiose, um desequilíbrio daquelas bactérias intestinais, o abuso do consumo do álcool. Hoje a gente já sabe também que o excesso de glúten na alimentação, ele acaba agredindo essa parede intestinal. E aí ela começa a ficar com buraquinhos, com espaço entre essas células intestinais. E por ali começam então a entrar toxinas. Então, essa barreira intestinal, ela justamente tem esse nome, né? Uma barreira de proteção. Ela protege o nosso corpo da entrada de patógenos e de toxinas. Mas quando ela perde essa capacidade de segurar, né, essas toxinas, de barrar a entrada, toxinas entram, ativando a inflamação, e essa inflamação se torna sistêmica, sendo gatilho para o desenvolvimento de qualquer doença que possa acontecer. Entendi. E como que é esse experimento? Vamos lá, vamos fazer o experimento então para o pessoal de casa entender de forma mais lúdica. Mais lúdica, isso. Então assim, aqui até eu trouxe um filtro, a gente vai fazer um exemplo com o próprio café, né? Então quando eu penso na nossa barreira intestinal, eu estou pensando justamente aqui nesse filtro. Então aqui vamos colocar aqui, né, para fazer a demonstração, então um pouquinho do pó do café. Vamos pensar que o alimento chegou lá no seu intestino, né? Então que ele está sendo digerido, processado. E aí quando esse alimento chega e essa barreira intestinal está íntegra e saudável, o que acontece? Vai passar pela parede do intestino os nutrientes, aquilo que é para passar, né? Certo. E tudo aquilo que é resíduo, que é toxina, que o nosso corpo não precisa, vai ficar aqui contido e a gente vai eliminar pelas fezes. Tá? Entendi. Então, por aqui passou só os nutrientes. Perfeito. Agora, quando eu tenho um padrão de alimentação que não é saudável, eu não consumo tantas frutas, verduras, legumes, fibras, quando eu tenho todos esses agressores que eu coloquei, o que acontece? A parede do nosso intestino começa a ficar como essa peneirinha furada aqui. Então, vai se abrindo esses micro espaços, e aí quando eu como, estou lá fazendo a digestão dos alimentos, o que acontece? Eu começo a deixar vazar toxinas para dentro da minha circulação. E aí, Patrícia, o que acontece é assim, a gente até consegue absorver uma parte dos nutrientes, mas como essa parede intestinal ela está ali danificada, muitas vezes a gente deixa de absorver aquilo que é bom e acaba deixando vazar essas toxinas. Então, até pedacinhos das bactérias que estão morando ali no nosso intestino, que deveriam ficar ali, elas podem entrar e ativar o nosso sistema imune. Então, quem que vai estar aqui logo abaixo da nossa parede intestinal? As nossas células de defesa, que é o nosso sistema imunológico. E por que elas ficam ali? Justamente para que, a hora que elas detectarem que está entrando toxina, o sistema imune vai reagir. E o sistema imune reage gerando uma inflamação. Então, eu começo a ter uma inflamação subclínica, às vezes a pessoa nem está sentindo, mas ela já pode estar sentindo gases, distensão, dores abdominais, às vezes ela já tem uma doença inflamatória no intestino, alguma condição, e daí o sistema imune reage gerando essa inflamação. E aí ele avisa como se fosse, então assim, aconteceu um problema aqui no intestino, vamos avisar todas as outras mucosas, todas as outras células que está acontecendo um problema. E aí, por exemplo, se avisou lá a narina, por exemplo, né, a mucosa nasal, aí responde com rinite, com sinusite. Olha só! Essa inflamação. Então, vamos pensar que a inflamação é como se fosse substâncias inflamatórias, substâncias que vão, né, correndo ali pela nossa circulação. Se essa inflamação chega ali nas articulações, eu posso ter dores articulares.
Eu posso ter alguma dermatite, algum problema de pele. Eu posso ter dor de cabeça, como você falou. Isso pode, aumentando a inflamação ali do cérebro, gerar ansiedade, gerar depressão. E esse processo cronicamente acontecendo ali no intestino, ativando esse sistema imunológico, pode acabar desencadeando uma doença autoimune. De tanta exacerbação ali daquele sistema que está ali o tempo todo sendo recrutado para te defender. Para combater. Tá, e como que eu faço então para manter a parede do meu intestino assim, ó, tranquilo, certinho, maravilhosa, para o pozinho não passar? Isso, então esse é o nosso objetivo, a gente, né, transformar a nossa barreira intestinal nesse filtro que consiga vedar. Então a gente precisa ter uma alimentação saudável, cuidar da questão do estresse, da ansiedade, né? Fazer atividade física, todos aqueles hábitos de vida que a gente sabe que são muito importantes para a nossa saúde é que vão manter a barreira intestinal íntegra, tá? E nós temos nutrientes que são importantes para reconstruir essa barreira. Então eu estou com esse problema e eu estou nesse processo de melhorar minha alimentação, melhorar meu estilo de vida, o que mais eu posso fazer para ajudar? Né? Então aqui dentro do Calm Gut, que é esse suplemento que eu desenvolvi, ele foi pensado principalmente para tratar essa barreira intestinal. Por quê? Ele tem glutamina, que é o principal alimento da célula do intestino, que vai colar essa célula uma na outra para que não fique esses buraquinhos. Nós temos as vitaminas, né? Então vitamina A, vitamina C, a vitamina D, o zinco, que tem esse poder de cicatrização, de nutrir essa célula do sistema imunológico também, que está precisando de nutriente para conseguir te proteger também dessas infecções, né? Enfim, e reconstruir essa barreira. Sim. Temos também o própolis, né, que é super importante para a imunidade, que as pessoas podem fazer uso. Ele também tem esse efeito anti-inflamatório, antioxidante, de proteção dessa mucosa intestinal também. Eu vi também aqui que no Calm Gut a gente tem a cúrcuma também. A cúrcuma, como é que ela atua? Isso. Então, a cúrcuma e o gengibre, eles têm esse poder anti-inflamatório. Então, a gente, né, essa barreira intestinal, ela está sofrendo um processo inflamatório. Então, eu preciso colocar ali agentes anti-inflamatórios. Então, cúrcuma, gengibre, que a gente tem aqui dentro do produto também. E se a gente for pensar na alimentação, a pessoa incluir também esses temperos, essas ervas, esses chás, tudo isso é muito importante também. A gente já falou no programa, mas aqui dentro também tem magnésio. Isso, o magnésio ele vai ser importante para dar energia para essa célula intestinal conseguir se restaurar. Então, todas as nossas células precisam de magnésio para funcionar. Se você está sem energia, sem disposição, saiba que você possivelmente está precisando de magnésio porque ele é um produtor de energia. E a célula intestinal precisa dele também para poder se restaurar e ter um funcionamento correto. Com quanto tempo a pessoa já começa, por exemplo, assim, porque às vezes a gente pensa, né, é coisa mágica, né, a gente já quer tomar alguma coisa e tudo acontecer, né, e já tá tudo tranquilo, tudo bem, já tá tudo colado novamente lá, sendo que tempos, anos, né, acontecendo essa agressão ao nosso intestino, enfim, para daí então acontecerem as questões das doenças. Quanto tempo em média para restabelecer a saúde intestinal? Então, o ideal seria a gente fazer um tratamento de 2 a 3 meses, pelo menos, né, com suplementação, alimentação, e depois a gente pode manter até os cuidados. Por quê, Patrícia? A gente acaba, muitas vezes, tendo que, né, às vezes se expondo a uma bebida alcoólica, ao estresse, consumo de glúten, que são fatores que acabam ativando, né, aumentando essa permeabilidade intestinal. Então vai depender muito do estilo de vida da pessoa. Se ela tiver um estilo de vida bem legal, ela pode usar a suplementação por 2, 3 meses e ok. Mas se às vezes o estilo de vida não é tão compatível, ela precisa adotar recursos para manter essa barreira intestinal íntegra se ela tem a intenção de prevenir doenças também, né? Perfeito. E aqui, gente, eu tô observando aqui, olha só. Patrícia, como que faz, então, o uso, né, do Calm Gut? Então, aqui dentro nós temos aí 175 gramas, né, do Calm Gut. Aí dentro aqui, gente, tem uma pazinha que você vai pegar naquela pazinha, ela é a medida certinha para você colocar num copo. Pode ser com água. A Thalita já ensinou aqui a fazer suco também, que você pode utilizar, né, com suco natural. Você pode com água também, bem tranquilamente. Tem várias formas de estar utilizando o Calm Gut. Pode preparar um chazinho também e diluir ele no próprio chá ou na água quente também agora que vai começar a esfriar. Então, fica bem gostoso também. E como que as pessoas fazem para adquirir o Calm Gut? Então, convido todo mundo para entrar no site, que é o calmgut.com.br. Então, lá acontece as vendas do produto, todo mundo pode adquirir o seu lá. Aqui em Cascavel nós temos na Aesthetic Store, né? Então, o pessoal pode pegar lá pronta entrega, né? E também, quem tiver dúvida, chamar a gente no WhatsApp ou lá no Instagram também. Às vezes a pessoa tem alguma dúvida, será que esse suplemento pode me ajudar ou não? Pode mandar mensagem que a gente também está sempre lá respondendo. Qual que é o WhatsApp, Thalita? O WhatsApp
É aquele WhatsApp que ele tá lá, é 991010027. É só você mandar lá no WhatsApp, por exemplo, você tem uma dúvida, não sei, algum tempo eu sofro com distensão abdominal, será que é bom pra mim? É nesse sentido as dúvidas? Nesse sentido, pode mandar que a gente está sempre lá respondendo. A gente recebe muitas mensagens e a gente esclarece tudo. Perfeito. Então hoje nós falamos sobre o intestino, gente. Vocês sabem, né? O intestino é o nosso segundo cérebro que fala? É o segundo cérebro. Por conta disso também? O segundo cérebro, porque ele tem um sistema neuronal próprio, ele tem menos neurônios que o cérebro, por isso que ele é considerado o segundo. Mas quando a gente pensa em saúde do nosso corpo, o intestino está aí em primeiro lugar. Porque se a gente não cuida do intestino, o cérebro não fica bem. Ele reclama. Ele reclama. Vou falar novamente aqui o número para vocês, então é o 999010027, gente. Então, para todos que estão nos acompanhando nesse momento, é só mandar um WhatsApp aí com a sua dúvida ou se você também quiser adquirir o Calmigante. Thalita, minha linda, muitíssimo obrigada pela presença. Eu que agradeço. E até a próxima. Obrigada a você.